falamos aqui sobre 7 virtudes deste fruto que não é frutos no plural, é fruto no singular. O fruto do Espírito é o amor. Já explicamos aqui que as demais virtudes que acompanham esse texto são virtudes que complementam o fruto que é o amor. Já expliquei aqui que não é possível nenhuma dessas outras virtudes sem a presença do Espírito Santo em nós e sem a virtude chamada amor. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que viveu por volta do século IV, considerado um dos maiores teólogos da história da igreja, ele disse que o amor é a mãe de todas as virtudes, que todas as virtudes estão conectadas ao amor. Ele continua a sua reflexão dizendo que não tem como ser alegre sem amor, não tem como ser longânimo sem amor, não tem como ter paz sem amor, não tem como ser benigno sem amor, não tem como ser bondoso sem amor, não tem como ter fé sem amor, não tem como ser manso sem amor, não tem como ser temperante ou domínio próprio sem o amor. De maneira que as outras virtudes que acompanham esse fruto dependem do amor. Já falei aqui que essas virtudes não são virtudes nossas. A gente não pode gerar essas virtudes. Eu não posso gerar bondade em mim, eu não posso gerar paz em mim, eu não posso gerar amor em mim, eu não posso gerar alegria em mim, eu não posso gerar longanimidade em mim, benignidade em mim, mansidão em mim, fé em mim, temperança em mim. Tudo isso quem gera em nós é a presença do Espírito Santo, a cada dia em um processo de aperfeiçoamento até o dia do Senhor Jesus. Hoje, em especial, vamos falar sobre mansidão e temperança. As duas últimas virtudes do fruto do Espírito. O que é ter mansidão? O que é ser manso? Ser manso, segundo a ideia original do termo grego no texto que lemos, é força sobre controle. Força sobre controle. Mansidão é alguém forte, robusto, mas alguém que sabe controlar a sua força. A ideia de mansidão aqui no Novo Testamento aponta para submissão. A palavra da ideia de ser despretensioso, humilde, disposição de imitar a Cristo em tudo. Ser submisso, ser manso, está relacionado no Novo Testamento com humildade. Ser manso está ligado no Novo Testamento com humildade. Mansidão, alguns confundem, em especial o mundo, confundem mansidão com frouxidão, com leseira, com lerdice. Mansidão não é ser lerdo, mansidão não é ser frouxo, mansidão é uma virtude do Espírito Santo gerada na vida do cristão, que faz dele uma pessoa acessível em todos os lugares que ele for. Jamais confunda mansidão com covardia, jamais confunda mansidão com leseira, jamais confunda mansidão com alguém que é frouxo. Mansidão
da ideia de humildade, abrir mão para evitar uma contenda, abrir mão para evitar uma briga, abrir mão para evitar uma discussão, abrir mão para evitar um desastre. E isso é a ideia da virtude da mansidão no texto que lemos. Mas qual é o maior exemplo de mansidão? Eu tenho dito aqui desde o início que a fonte de todas essas virtudes é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Qual é a fonte dessa mansidão? Qual é o maior exemplo desta mansidão? O maior exemplo de mansidão é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo de número 11, declara: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembram que eu disse que mansidão tem a ver com humildade? Mansidão, no texto que Jesus ensina sobre a própria mansidão, é acompanhado a humildade. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a tua alma. Se Jesus ensina que é manso, está disposto a ser manso e humilde em favor do semelhante, em favor do outro, eu entendo que nós, como seus seguidores, como seus discípulos, devemos ser manso e humildes de coração. O manso é aquele que abre mão de uma contenda, é aquele que abre mão de um problema. Ser manso é alguém que age com despretensiamento. O segundo ponto aqui, um homem que também foi exemplo de humildade e de mansidão foi Moisés. Números, capítulo de número 12, o texto diz que Moisés casa-se com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita é uma mulher não judia, é uma mulher que corre nas suas veias sangue africano, sangue de uma geração que não era a geração de Israel, sangue que não era exatamente sangue de judeu. Arão e Miriam começam a observar aquela atitude de Moisés e começam a reprová-lo pela atitude. O texto diz que Deus falava a Moisés como fala com o seu próprio amigo, com o seu próprio companheiro. E Arão e Miriam, olhando para aquilo, disse: porventura Deus fala só com Moisés e não conosco? E no verso de número 3, quando nós estamos lendo e vai ler pela primeira vez, nós achamos que Moisés vai explodir. Nós achamos que Moisés vai explodir com a piada de Arão e Miriam. Nós lendo a sequência do texto pela primeira vez, Arão e Miriam debochando, perguntando por que Deus só fala com Moisés. E quando a gente está esperando que Moisés vai reagir, o texto narra desta maneira: e era o varão Moisés, o homem mais manso do seu tempo. E era o varão Moisés, o homem mais manso do seu tempo. Ou seja, quando alguém está esperando Moisés agir, Moisés recua. Quando alguém está esperando Moisés reagir, Moisés silencia e entrega ao Deus Todo-Poderoso. Moisés é o homem mais manso do seu tempo. A Bíblia também destaca: se Jesus foi manso, se Moisés foi exemplo de mansidão, a Bíblia orienta que aos servos do Senhor a serem mansos de igual forma. Em 2 Timóteo capítulo 2,
versículo de número 24, está escrito: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Olhe só o que Paulo está ensinando ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, ao servo do Senhor não convém contenda. Ao servo do Senhor, ele evita a contenda a qualquer custo. Ao servo do Senhor, ele evita a contenda política, ele evita a contenda futebolística, ele evita a contenda religiosa, ele evita a contenda teológica, ele evita a contenda histórica, ele evita a contenda pedagógica, ele evita a contenda científica, ele evita a contenda de qualquer nível, de qualquer disciplina já existente. Por quê? Porque ao servo do Senhor não convém contender, convém a ser manso e humilde e se colocar no seu lugar. Ao servo do Senhor não convém contender. Dá para você olhar para alguém do seu lado, por favor, e dizer assim para ele: você não foi chamado para contenda. Diga: você não foi chamado para contenda, você foi chamado para ser manso. Irmão, essa história que dizem por aí: eu sou crente, mas minha faca não é. Eu sou crente, mas meu revólver não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas minha língua não é. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Aprenda a entrar no prumo de Jeová. Nós temos que ser manso e humildes de coração. Meu irmão, há uma estatística no Brasil que dia após dia tem aumentado. É assassinato nos trânsitos. Você está no trânsito, irrita, por exemplo, como eu, que estou aprendendo a dirigir ainda, me irrita, imagina quem já sabe. Trânsito irrita muita gente. Às vezes eu tentar no sinal, meu irmão, alguém atravessa no sinal vermelho, aí cria-se uma contenda. Você vai andando na velocidade normal, alguém quer, meu irmão, passar por cima de você, mas ao servo do Senhor não convém contender, convém ser manso e humilde de coração. Você entende isso? Levante a mão e dê glória a Deus. Ao manso, ele não anda com faca. Ao manso, ele não anda com revólver. Ao manso, ele não anda com espada. Ao manso, certa vez, Pedro quis usar a espada para exatamente se vingar da orelha de Malco. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus disse: Pedro, ao manso não convém a vingança, porque a vingança pertence a Deus, assim diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, assim diz o Senhor. Jesus disse a Pedro: esconde a tua espada, porque quem mata com espada também será morto. Ou seja, devemos ser mansos. Dá para sair glória a Deus aí, irmão? Evitar problemas, contenda, tribulações. Tem gente que gera tempestade convidada. Certa vez aqui, ali no estacionamento da Edmar, eu tive que separar uma contenda, eu tive que ver isso aqui, de dois pastores de denominações diferentes, contendendo sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu li a armação de ontem, o negócio que eles conhecem o seu próprio ministro. Eu fui muito surpreso, deixa eu aqui agora. Vocês acham que para qual igreja eu iria dos dois? Por quê?
que alguém lhe insulte, diminua mais. Ainda que alguém às vezes, irmão, dá vontade de eu dizer, dá, mas eu me controlar. E já não chegar no controle, que é a segunda virtude. Às vezes dá vontade de dizer, passa por cima. Ainda que alguém coloque o dedo na tua cara, Jesus ensina que se baterem na tua face esquerda, oferece a direita. Mas é fácil, irmão. Mas eu não levo desaforo para casa. Perder a salvação por causa de ações desenfreadas. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 5 está escrito: bem-aventurado, mais do que felizes são os mansos, sabe por quê? Porque eles herdarão a terra. É Jesus que está dizendo isso, irmão. Felizes, mais do que felizes, bem-aventurados são os mansos. Por quê? Porque a consequência da mansidão vai ser herdar a terra. O que é herdar a terra? É chegar na eternidade, é as mansões celestiais lhe aguardarem, é ser reconhecido por Jesus pelo nome, é Jesus dizer naquele grande dia: vinde os mansos, porque a terra pertence a vocês, o céu pertence a vocês, o céu pertence aos mansos. Levante as mãos e adore ao Senhor esta noite. Onde tem uma igreja mansa aqui, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. A igreja não insulta a violência. A igreja não foi chamada para revidar. A igreja foi chamada para mansidão. E se alguém está ensinando ao contrário, eu não sei qual é a evangelho que ele está lendo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é para os mansos, o céu é para os mansos, o céu é para quem recua, o céu é para quem volta a marcha e tira o pé do acelerador e diz: glória a Deus, glória a Deus. O céu é para alguém que lhe desafia. Alguém, meu irmão, um dia já depois de crente, porque se fosse uma outra época não dava certo não. Mas ainda a gente tem que se controlar. Alguém disse uma vez, em Natal, eu estava indo pregar, meu irmão, dentro do ônibus, peguei um coletivo, e eu com a Bíblia na mão, alguém começou a me esnobar porque eu era crente, e começou a encher o saco dentro do ônibus. Eu acho que ele estava me insultando para ver se eu me descontrolava, para ter uma oportunidade de naquele dia fazer, meu irmão, um desastre. E ele insultando, ele chegou ao ponto de dizer: você não é macho não? Eu sou discípulo do homem de Nazaré. Eu sou discípulo do homem que inventava, que esnobava a contenda, que evitava a contenda. Eu sou discípulo do Filho de Deus, do
homem que mesmo sendo santo se fez se profano, do homem que mesmo sendo verdadeiro, ele se fez de mentira na cruz, do homem que mesmo sendo bênção, foi considerado maldição na cruz, do homem que foi como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, mas ele foi até o fim, e o amor, a mansidão, venceu na cruz do Calvário. A igreja é discípula deste homem. Salmo de número 10, verso de número 17, lá para o meio da sua Bíblia. É difícil, mas é com teor difícil. Salmo 10, versículo 17, está escrito: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. De quem? Deus ouve os desejos de quem? Ah, não é do Brabão, não. Não é do bichão que fica aquele dia só. Não é do Brabão, não. É dos mansos. Tu ouviste os desejos dos mansos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu ouço a oração do manso. Eu ouço a oração, o desejo do manso. E o texto segue: confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para eles quem? Os mansos. Os ouvidos de Deus estão abertos, irmã Ritinha, para a oração dos mansos. O manso, quando se ajoelha para falar com Deus, Deus abre os seus ouvidos e diz: fala, meu filho, fala, meu servo. E Deus ouve a oração dele. Finalização sobre a virtude e mansidão, para irmos para a próxima. E eu quero profetizar isso na sua vida. Levante as suas mãos aí, em nome de Jesus. Isso aqui é uma profecia para os mansos. Só quem é manso, levante a mão. Quem deseja ser manso, levante a mão também, porque tem uma bênção ali aguardando. Ó, promessa para os mansos. Isaías, capítulo 29, versículo 19, está escrito: e os mansos terão alegria sobre alegria. Vou repetir: e os mansos terão alegria sobre alegria. Os mansos terão alegria sobre alegria. Você recebe esta palavra, levante a sua mão esta noite, abra sua boca e glorifique ao Deus da glória, ao Deus que é manso, ao Deus que é cordeiro mudo, aquele que foi à cruz. Os mansos terão alegria sobre alegria. Para os mansos haverá alegria na tua família, para os mansos haverá alegria na tua empresa, para os mansos haverá alegria no teu trabalho, para os mansos haverá alegria no teu ministério, para os mansos haverá alegria no teu casamento, para os mansos haverá alegria onde você for. Abra a boca e glorifique ao Senhor esta noite. Alegria para os mansos. Mansos terão alegria sobre alegria. Então precisamos, coloque a mão sobre o peito assim, em nome de Jesus, e diga: Espírito Santo, gere em mim mansidão. Aqui é do lado, hein? Você pode dizer assim: mas não usar isso não é fácil não. Não. Aqui é do lado, quando a gente passa em alguma obra, a gente vê uma placa: estamos em obra, porque está em processo de construção. Coloca a mão sobre o peito assim novamente, diga: eu estou em obras. Estamos em obras. E o Espírito Santo está gerando essas virtudes até a obra estiver completa. Última virtude do texto, das virtudes do fruto do Espírito, é o que o texto chama de temperança. Temperança ou domínio próprio. É a mesma coisa. Temperança e domínio próprio é a mesma coisa. O que é domínio próprio ou temperança? As duas expressões, irmãos, têm o mesmo significado.
que o Senhor Jesus seja glorificado em nós. Um cristão, irmão Adeci, destemperado é um perigo. Um cristão sem domínio próprio é um perigo. Um cristão destemperado é um desastre. É como um carro desgovernado. Um cristão que sem a virtude do domínio próprio, ele é um carro desgovernado, como se não tivesse ninguém na direção. Mas a Bíblia orienta que há uma virtude que pode ser gerada em mim e você. A virtude do domínio próprio. A virtude da temperança. A virtude que domina os nossos desejos, as nossas ações, as nossas labutas, as nossas palavras, os nossos desejos. Essa virtude governa essas ações. Domínio próprio fala de equilíbrio, de uma pessoa equilibrada em tudo que faz. Deus e Jesus é alguém, ou Deus, que sempre prezou pelo equilíbrio. Jesus, na boca de Salomão, ou Deus na boca de Salomão, certa vez disse: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Sejam temperados, sejam moderados. Jesus, na boca do apóstolo Pedro, disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está falando de um equilíbrio entre o que se conhece e entre a experiência que vive. O cristão deve ter as suas experiências com Deus, mas essas experiências devem ser pautadas pelo conhecimento. Toda experiência que é fora do conhecimento escriturístico, ela não pode ser levada a séria. É isso que Pedro está falando. Por isso, cresçamos na graça do Senhor Jesus Cristo e em seu conhecimento. Jesus disse à igreja de Laodiceia: não sejais nem frio, nem quente, e também se for morto, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus estava dizendo que vocês devem ser equilibrados. Nem pode pegar fogo demais, nem pode pegar fogo de menos, e também não pode ser morno. Ou seja, mantenham um equilíbrio. Isso é domínio próprio. Quem entende, diga amém. Poderia se resumir esses textos, mas vocês já entenderam que Deus e Jesus preza pelo equilíbrio, pelo domínio próprio. E a falta de domínio próprio acarreta algumas coisas na nossa vida. Alguém que é destemperado terá algumas consequências na vida pela falta dessa virtude. E quais as características, irmãs, de alguém que não tem essa virtude? Características, meu irmão, que tudo que aqui no Maracujá tem para lá. Primeira característica de alguém melhor é o longânimo
costurar a boca, ter freio. Quando a Bíblia faz menção aqui, precisa de cabresto e freio na boca, ou seja, é alguém que não sabe controlar as palavras, para que se não atirem a ti. Alguém ignorante, alguém que não sabe valorizar, ou não tem noção de onde está. Esse é o ignorante, é o homem bruto, é o homem que não controla. E o salmista está dizendo: esse homem precisa de um cabresto, mãozinhos na boca. Ah, meu irmão, tem pessoas que se pudesse costurar a boca para não falar nada, porque não aguenta ver nada, escutar nada, que já sai espalhando. Isso, meu irmão, já vi casos, meu irmão, de sair coisas. Eu escutar uma coisa aqui no bairro do Maracujá, quando eu chego no Código Monte já é outra. Por quê? Porque um vai dizer uma coisa, outra acrescenta outra, outra acrescenta outra. Controla a tua língua. Primeiro apure os fatos e ainda controla o que falar. Quarta característica de alguém que não tem um domínio próprio na vida. Amém? Alguém que não tem domínio próprio na vida é orgulhoso. O que é uma pessoa orgulhosa? É alguém que não reconhece os próprios erros, as próprias falhas. Morre e não diz que errou. Se muda e não diz que errou. Se intriga e não diz que errou. Exclui o número da agenda do celular, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, sei lá, do Telegram, do Twitter, seja lá, e onde for. Foge, mas não reconhece que errou. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que, como diz o nosso linguajar, não dá o braço a torcer. É uma pessoa orgulhosa que prefere dormir separado do que reconhecer que errou. Que prefere, meu irmão, às vezes no casamento, um dorme no sofá, outro na cama, mas reconhece que errou. Não queira ser considerado alguém que não tem um domínio próprio, alguém orgulhoso. Reconheçamos as nossas falhas, os nossos erros, para viver em paz. Salmo de número 19, verso de número 13 está escrito: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Quando o orgulho está fora de mim, eu ficarei livre de grande transgressão. O meu coração estará limpo, então eu terei facilidade de reconhecer que errei, de reconhecer as minhas fragilidades, de reconhecer que eu tratei alguém com leviandade, que eu tratei com alguém com uma palavra que desagradou. É alguém que chega, sabe, por exemplo, que feriu o irmão, de meu irmão, me perdoe. Eu coloquei aquela palavra fora de contexto e acabei lhe ferindo. Isto é alguém que tem domínio próprio, não orgulhoso. É alguém dominado pelo domínio próprio. Aqui é pular. Quando chegar alguém lá, fulano estava falando de tu. É bom saber que os outros estão falando de nós. É bom. Mas eu não quero saber. Eu quero encontrar quem para você orar por ele. Para você silenciar e dizer: Jesus, ele é preso, trata com a vida dele, mas não é para matar, é para gerar nele as virtudes do Espírito Santo e ele ser um crente a cada dia na tua presença. Então, quando você ouvir alguém dizendo: fulano está falando disso, ore por ele, controle, seja manso e tenha paz. Quando uma pessoa não tem domínio próprio, ela não reconhece os seus próprios erros e se torna uma pessoa orgulhosa. E o orgulho é o sentimento ou a característica que mais nos deixa parecido com o diabo.
levante as mãos em nome de Jesus e diga: a misericórdia de Deus me abraça. A misericórdia de Deus me abraça. Já disse as características de uma pessoa que não tem um domínio próprio. Agora, em que ou no que aqui eu finalizo? Eu devo ter um domínio próprio. Deus me chamou para ser equilíbrio. Deus me chamou para dominar e não ser dominado. A princípio, em Gênesis, quando Deus gera o homem, cria o homem, estabelece a mulher e coloca para eles no jardim, Deus disse: dominem sobre o quê? Então o princípio é que Deus não nos chamou para sermos dominados. Deus chamou a gente para dominar. E esse domínio começa conosco, com o nosso próprio espírito, com as nossas próprias características. Mas quais coisas eu preciso dominar? Eu separei duas aqui para a gente finalizar e orar. Eu acredito que resume tudo. E se nós, pela força do Espírito Santo em nós, dominá-la, teremos uma vida cristã diferente com o domínio próprio. Número 1, preciso dominar a minha vontade. Preciso dominar a minha vontade. Primeira coisa que eu preciso dominar, ter domínio próprio, é com a minha vontade. A minha vontade está na minha alma. A alma é a sede do nosso sentimento. É na alma aonde estão os meus desejos, as minhas intenções, os meus sonhos, os meus projetos, os meus sentimentos. Tudo está na minha alma. Eu preciso dominar essa vontade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Aí você passa o círculo nesta palavra: dominar por nenhuma delas. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós sumirmos do mundo. Ele está dizendo aqui que eu tenho que evitar as universidades. Ele está dizendo aqui que eu tenho que evitar estar no meio dos não crentes. Ele está dizendo aqui que todas as coisas são lícitas. Eu posso em certos ambientes, mas eu estou dominado pela presença do Espírito Santo e não me melarei com ambientes. Eu posso trabalhar com alguém que diverge da minha religião, da minha crença, com um macumbeiro, com um ateu, com um candomblessista, mas eu posso ter, meu irmão, relações com ele de amizade, sem ser contaminado pelas suas ideologias. O que é isso? Domínio próprio. Eu posso trabalhar, meu irmão, na empresa, só eu do sexo masculino e a empresa cheia de mulher, mas eu posso dominar o ambiente com o controle e autocontrole e dizer: eu tenho domínio próprio, falo com todas elas, mantenho respeito. Isso é domínio próprio. Eu não posso me sujar.
do mundo. É o império das trevas. Arroz São Joaquim, café Santa Clara. Não deixar de comer pizza. Você veste camisa que foi feita uma vez por alguém de um gênero diferente. Paulo está dizendo aqui é tudo me é lícito, mas tudo me convém. Aqui Paulo está falando de um outro caráter, que ele já disse em outra ocasião. Observar tudo. Repente. Viva de forma equilibrada, mas não deixe nada lhe dominar. É o que Paulo está dizendo. As palavras não podem te dominar. O pecado não pode te dominar. Paulo está dizendo que você precisa conter os seus desejos. Você precisa conter as suas palavras. Você precisa conter tudo na sua vida, as suas vontades. Eu não vou dizer que é assim, não. Entra numa loja, eu já passei por isso. Dá com cartão no bolso, meu cartão tem 15 mil reais. Só que eu tenho 15 mil reais. Eu tenho que falar. A história. Pago porque Deus tem equilíbrio. Falta de domínio próprio. Tenho 10 paletós, tenho medo. Graças a Deus. Pela generosidade de alguns irmãos, a maioria dos meus paletó é para Deus. 10 paletó e agradeço a Deus. Todo mundo está com outra coisa. Tem uns que viram farda porque a gente gosta mais. Mas me diga se uma pessoa que tem 10 está precisando de mais um. E quando alguém compra mais um, sem ter condições de comprar, desequilíbrio, falta de domínio próprio. Temos que ter domínio próprio até com as nossas finanças. Domínio de você, meu irmão. Fique para nessa noite, meu irmão. Domínio próprio com a nossa vontade. Domínio próprio com o seu corpo, meu irmão. Seu corpo tem limite, minha irmã. Seu corpo tem limite. Eu estou pregando agora também para mim. Seu corpo não mantém muita coisa dentro dele, não. Tem gente que tem tendência a ser diabético, diminua o açúcar. Deixa eu dizer que ninguém pode ver um doce que quer comer, exageradamente, domínio. Gente que come exageradamente, eu como porque meu corpo é assim, mas eu estou acima do peso. Temos que ter domínio próprio para não partirmos mais cedo, meu irmão. Quando você vai lá verificar a pressão, está alta demais, o médico diz o quê? Está desequilibrado. Tem gente que passar 3 dias aqui sem tomar o remédio de pressão, está quase morto, pode chamar SAMU. Eu fui com meu pai, essa semana no hospital, ele passou 3 dias sem tomar o remédio de pressão. Chegou lá, deu não sei quanto, estava quase morto, mais um pouquinho e morria. Por quê? Falta de domínio próprio, não tomou a medicação que era para tomar. Tem que ter equilíbrio, meu irmão. Domínio próprio, um exercíciozinho vai lhe fazer bem. Uma caminhadazinha vai lhe fazer bem. Mas rapaz, o pastor veio falar agora sobre exercício físico. Ele é educador físico. Não! Você é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer um corpo saudável. Segundo, devemos dominar a nossa língua. Tiago diz, 1:26. Se alguém entre vocês cuida ser religioso
e não refreie a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Quando Paulo se refere à língua aqui, Paulo não está falando desse órgão pequenininho da nossa boca, não. Paulo está dizendo: aquele que não refreia as suas palavras, que não retém as suas palavras, é um falso legalismo, um falso religioso. A religião desse é vã. Alguém que não domina a palavra, é alguém desequilibrado, tem tentado dominar as suas palavras ou ela lhe domina. Se não dominarmos as nossas palavras, irmãos, nossa religião é uma mentira. Nossa fé é uma mentira. O homem é prisioneiro, escravo das palavras que fala, mas é senhor das que retém. O homem é escravo das palavras que fala, mas é senhor das que retém. Tempo para tudo, tempo de falar, tempo de silenciar, tempo de rir, tempo de ter controle da sua língua. Pega na mão de alguém, por favor, não tem jeito. Diante de tudo isso, Deus nos chamou para dominar. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. O pecado que de perto te rodeia não te domina mais, meu irmão, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não pode ser dominado pelos seus desejos, você não pode ser mais dominado pelo pecado, você não pode mais ser dominado pelas suas palavras, você não pode ser mais dominado pelo desequilíbrio, você não pode ser mais dominado pela sua vontade, você não pode ser mais dominado pelos seus desejos, você não pode ser mais dominado pelos seus sentimentos, você não pode ser mais dominado pelas suas emoções. Você agora é dominado por Jesus Cristo, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, porque a lei já passou. Vivemos a nova aliança, a aliança do sangue, a aliança da graça. A graça nos abraçou, a graça nos redimiu, a graça nos faz dominar e caminhar de vitória em vitória. A banda pode louvar ao Senhor com um dos seus louvores, e enquanto eles louvam, você pode adorar ao Senhor esta noite, você pode glorificar ao Senhor esta noite. Deixe o Espírito Santo gerar em você as virtudes do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Vai adorando ao Senhor, glorificando ao Rei da Glória. Aquele, se você souber sobre o Espírito Santo, você sabe qual é o hino lá do Espírito Santo, pode começar a louvar e você vai orando ao Senhor, e deixa o Espírito Santo gerar em você amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,